Olá, bem-vindos ao Desmorto, e hoje vamos falar sobre a questão dos pilares da DC Comics, que seria o Superman, o Batman, a Mulher Maravilha e a Arlequina. Mas a Arlequina era vilã? Como assim? Bom, vamos tentar teorizar um pouco por que essa personagem e alguns outros caminharam assim, mudaram de lado, que eram vilões e agora são heróis, anti-heróis. Vamos conversar um pouco sobre isso. Por que alguns vilões da DC agora são considerados heróis? Bom, vamos primeiramente falar um pouco da Arlequina. A Arlequina tem dois pontos principais na história da personagem. Primeiro, ela ganhou grande popularidade. E quando o personagem ganha grande popularidade, com certeza a editora, as pessoas responsáveis por criar histórias e vender produtos relacionados, querem cada vez mais esse personagem na tela, nas HQs, em qualquer tipo de mídia. Um outro ponto também é que quando um personagem dos quadrinhos ele é herói, ele vende mais para as crianças. E a criança, o adolescente, o jovem adolescente, é aquele que consome mais produtos licenciados. Porque tem caderno, brinquedo, camiseta. Esse é uma imensidão de produtos a qual a empresa que tem os direitos autorais daquele personagem pode vender. Então, se a Arlequina fosse simplesmente uma vilã, muito provavelmente não teríamos tantas bonecas, camisetas, esse tipo de coisa. Poderia vender, como vamos pensar, o Deadpool. Deadpool vende bastante produto, tudo, mas ele não é tão apelativo com as crianças. A Arlequina hoje, ela é bastante apelativa com as crianças. Além de ter um visual bem colorido, ela a gente pode classificar, ela é tipo sapeca, ela é bagunceira. As crianças se identificam com esse tipo de personagem. Então, esse é um grande motivo de ter mudado a situação dela, que era uma vilã, e agora ela é uma anti-heroína ou uma heroína propriamente dita. Só fazendo um adendo, por exemplo, eu tenho uma sobrinha que ela tem 10 anos e ela gosta muito da Arlequina. E principalmente por causa de um desenho animado que foi lançado e a Arlequina é uma heroína. DC Hero Girls, que é um desenho voltado para o público infantil, voltado muito provavelmente para também o público mais feminino, que nada impede que meninos assistam ou adultos assistam, mas provavelmente o público seria mais destinado a isso. Tanto é que os brinquedos eles são mais voltados para meninas, são bonecas, esse tipo de coisa. Mas a Arlequina ela está presente lá e ela é uma personagem bem importante nessa série. A principal é a Mulher Maravilha, que é uma personagem assim que tem uma personalidade mais heróica, mais responsável, mais certinha, e a Arlequina ela é esse contraponto de uma personagem mais alegre, mais espontânea, mais assim bagunceira. Então isso muito provavelmente é o que trouxe o que faz com que as crianças gostem bastante da personagem. Além do que teve a interpretação da personagem pela Margot Robbie no filme Esquadrão Suicida, e o filme Esquadrão Suicida não necessariamente era para crianças, mas ela tem o seu apelo, principalmente por causa do visual, essa questão dela ser uma pessoa rebelde. Então isso também é uma justificativa do por que a personagem deixou de ser vilã e se tornou uma anti-heroína e se tornou uma heroína de fato. Um outro ponto que eu acho que faz mais parte desse fatos e teorias e que eu acho que ele engloba outros personagens que também fazem esse tipo de caminhada é que as coisas estão mudando. Antigamente, os heróis eles iam lá, batiam no bandido e o bandido ia preso, depois o bandido se soltava e fazia novamente a mesma coisa. Não existia a situação do vilão ele ser tão explorado. Assim, é claro que, por exemplo, vamos pegar o Batman, a galeria de vilões deles, e do Homem-Aranha também tem uma boa galeria de vilões, eles são bastante profundos, eles têm eles têm um background, assim, uma história, uma motivação, diferente de alguns outros personagens, assim, que só é o vilão, que quer dominar o mundo, quer fazer as coisas erradas e ponto. Esses personagens, eles têm uma motivação diferente. A Arlequina, ela é tão popular, para você ter uma ideia, que ela não surgiu nos quadrinhos, ela surgiu num desenho animado, no Batman Animated Series, e ela surgiu lá, ela fez tanto sucesso, que aí depois ela foi integrada nos quadrinhos, e vocês já viram que ela até ganhou um filme solo, praticamente, que é ela e as Aves de Rapina. Mas a personagem, ela sempre foi problemática, no sentido de que ela é daquele jeito por uma questão de amor, por uma questão de paixão
com o Coringa, que o Coringa ele é um personagem bastante cultuado em questão de fãs e tal, mas ele é bastante cruel e ele abusava muito dela no sentido psicológico, de maltratava, esse tipo de coisa. E vocês já sabem, né, que os dias de hoje fica muito mais fácil tratar esse tipo de assunto. Antigamente, um, um homem que tratava desse jeito a mulher, ele era banal. Hoje é uma coisa que há uma preocupação sobre isso, felizmente. Então, tirar essa personagem daquela situação de agressão do Coringa, é uma situação assim tóxica, né, que a gente pode dizer, foi uma boa sacada. No sentido de que, além da personagem ter tanto sucesso, ainda tirava essa questão dela ser tão maltratada, ela ser tão... Quando eu digo maltratada, não só fisicamente, mas mentalmente. Tem várias cenas no próprio desenho original assim que ela se esforça bastante para se mostrar romântica para o Coringa nem liga para ela, maltrata muito ela, né, nesse sentido emocional. A origem da Arlequina de forma clássica é que ela se apaixona pelo Coringa, ela é influenciada pelo Coringa, até que chega um ponto que ela cai naquele tonel de produtos químicos, e nesse tonel a sanidade dela se desvai totalmente, e influenciada pelo Coringa, que vem aquela grande frase comumente usada, que é diga com quem andas que eu direi quem és, ela se torna o que ela é. Tanto é que a personagem, quando ela começa a se separar, assim, se distanciar do Coringa, o comportamento dela muda. Ela deixa de ser a vilã e começa a fazer as coisas, assim, não de forma heróica no começo, mas ela não é tão cruel, ela não faz tantas coisas. Tanto é que tem histórias onde ela segura a crueldade do Coringa. O Coringa quer fazer algo tão obsceno de crueldade e ela que segura isso. Então a personagem em si, se a gente fosse pensar no mundo real, a personagem em si, ela tem a sua culpa, porque ela provavelmente ela fez muitos crimes, ela deve ter feito coisas absurdas, influenciada pelo Coringa, influenciada pelo seu desequilíbrio mental, já que quando ela é presa, ela não vai para uma prisão comum, ela vai para o Arkham, que é uma prisão para doentes mentais, se a gente pode dizer assim, e pessoas desequilibradas, criminosos que são desequilibrados mentais. Então ela não é de toda a culpa assim a situação dela. Na verdade, vamos esquecer essa situação assim, ela é vilã e ela tem que ser presa. Eu concordo com isso, mas nas histórias em quadrinhos, vamos pensar na realidade, no mundo real, a intenção de quando você prende uma pessoa não é apenas puni-la, é reintegrá-la à sociedade. Uma pessoa cometeu um crime, ela vai cumprir 10 anos. Depois que ela cumpriu 10 anos, no mundo ideal, ela deveria voltar reintegrada à sociedade. Ela não deveria voltar e cometer novos crimes. Então ela tem direito à redenção. Isso no mundo ideal, né? A gente sabe que não funciona tanto assim, mas os quadrinhos eles tentam refletir o mundo real e também tentam fazer algo que seria assim próximo do que seria o ideal. Então, ter personagens que são vilões e eles têm oportunidade de redenção, eu acho bacana. Por exemplo, quem já é um pouco mais velho e pegou a série clássica dos Power Rangers, deve ser extremamente marcante o arco onde tínhamos o Ranger Verde. O Ranger Verde ele começou como vilão. Depois descobriu-se que ele era manipulado mentalmente pela Rita Repulsa, que era a vilã. E depois ele se juntou aos heróis. E isso era muito bacana. O Ranger Verde, o Tommy, era um dos personagens preferidos de muitas pessoas. Essa questão de redenção, ele é uma coisa assim que atrai as pessoas. Então, se você tem um personagem que é um vilão, que não é tão cruel, por exemplo, assim, vamos pegar a Era Venenosa. A Era Venenosa nas histórias, ela faz as coisas delas, o ecoterrorismo dela, mas, por exemplo, ela nunca mata ninguém. O Capitão Frio do Flash, o vilão do Flash,
também ele tem um código de honra, no sentido assim que ele não tenta matar ninguém se ninguém tentar matar ele. Ele vai, se ele chegar a matar alguém é porque ele foi em legítima defesa. Então ele tem essa questão de honra. Então existem vilões que não são vilões, vilões. São personagens que fazem coisas erradas, mas não necessariamente assim, se você prender ele, tem que trancafiar ele e ponto. Porque a gente sabe, no mundo real, quando você coloca na prisão, a prisão na verdade é uma escola do crime, como muitos dizem. Mas infelizmente é isso. Você poder reintegrar uma pessoa que cometeu um crime para que ela posteriormente, depois que ela cumprir todos os seus cumprir o que for determinado pela lei para que ela foi condenada tal, então não, ela precisa ser reintegrada à sociedade. E os personagens nos quadrinhos é fantasia, então isso é feito de uma maneira mais fácil. Então a Arlequina, por um lado, que ela era uma personagem muito popular, com muito apelo para as crianças, para vender bastante produto, melhor momento é transformar ela numa heroína. Vende mais, dá para fazer filmes e por aí vai. E por outro também tem o lado assim, uma personagem que ela é maltratada por um homem, machismo, essas coisas. Então vamos tirar esse elemento e vamos até no nome do filme dela é Emancipação Fantabulosa. Então ela se emancipou, ela se desvinculou do Coringa. E assim, se a gente for pensar assim, é o que a gente espera de uma personagem. Não que ela se ferre sempre, mas que ela também seja feliz, né? E que ela contribua. Existe muita gente que torce o nariz com isso, mas faz parte. Assim, as histórias elas evoluem, elas não vão ficar sempre Batman vs Coringa hoje, aí amanhã Batman vs Coringa de novo, Batman vs Coringa. Eles vão mudando, vai mudando a relação. Tem situações que eu não quero dar spoiler, mas que o Coringa tem uma história em quadrinho que o Coringa ele se torna o herói de Gotham. Esses pensamentos assim fora da caixa são o que eu gosto mais, particularmente assim, são histórias fechadas. Para caso você queira ter interesse em procurar, geralmente é o selo DC Black Label. São histórias que não são canônicas e geralmente são para um público um pouco mais adulto. Tem elementos assim que não é para o público infantil e eles pegam uma situação e conta uma boa história. E no caso a história que eu estou falando é o Batman Cavaleiro Branco, onde o Cavaleiro Branco nada mais é que o Coringa como herói. Então é isso. Tem vários personagens que tem esse não é tão vilão, mas já está na margem assim, entre o anti-herói e o herói. Tem personagens que já fizeram essa transição completa. Além da Arlequina, temos, por exemplo, o Cara de Barro, que ele foi recrutado pelo Batman e hoje ele faz parte de uma equipe dele. Outro personagem também é o Morcego Humano, que hoje ele faz parte da Liga da Justiça Sombria, que trabalha junto com a Mulher Maravilha, entre outros personagens como Constantine, o Monstro do Pântano. Então eles já fizeram essa transição de vilão e já são praticamente heróis. E o que você acha? Você tem uma opinião sobre isso? Você acha que essas teorias que a gente levantou são válidas? Você tem alguma outra ideia? Bom, deixa seus comentários aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e não se esqueça de curtir também o nosso vídeo. Então, até um próximo vídeo. Até mais.